Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre medo. Primeiro vou me apresentar, né? Meu nome é Eliselma, eu sou psicanalista e analista corporal e no futuro bem próximo também você eu vou falar um pouquinho com vocês sobre medo, né? Vou estar postando algumas coisas essa semana sobre esse assunto e eu comecei a postar ontem e o pessoal já começou a mandar umas perguntinhas interessantes e eu quis fazer essa live para responder algumas perguntas que vocês tiverem relacionadas a medo, tá bom? Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu já vou mandar aqui o convite para algumas pessoas. Quem for entrando aí quiser convidar também, pode estar convidando aí, tá bom? Então vamos lá. Quem tiver pergunta, quiser fazer pergunta, ou quem quiser entrar comigo também, não tem problema, pode ir preparando as perguntinhas aí, tá bom? Tô esperando vocês, hein, com as perguntas que só vocês sabem fazer, tá bom? Então vamos lá. Mandei aqui para algumas pessoas, para mais de umas 10 já. Então vocês podem ir se achegando e perguntando. Karen, ei Karen, Berenice, que bom ver vocês. Então, a gente está falando, eu vou falar essa semana sobre medo, né? E algumas pessoas já me encaminharam. Hoje eu até falei sobre a questão do medo bom e do medo ruim, né? Então, o medo, ele tem duas etapas, né? Ele pode ser bom. O medo, ele é uma emoção primitiva que nós temos, né? Dentre algumas outras, o medo é uma delas. Então, o que ele pode nos proporcionar? O medo, ele pode nos livrar de algum perigo, né? Vamos dizer, vou dar um exemplo, né? Eu ando numa rua, eu entro numa rua e eu começo a andar no escuro e vejo um cão. Esse cão, se eu não tiver medo, esse cão vai me morder, porque eu vou deixar ele se aproximar de mim, eu vou deixar ele me atacar. Mas o medo vai fazer eu fugir dele. Então isso é bom, né? É uma forma de me prevenir. Mas quando eu não tenho medo, vamos dizer que eu estou na beira de um despenhadeiro, mas eu não tenho medo, eu posso me atirar de lá, né? Eu não tenho medo, o medo não me avisa. A criança ela faz o quê? Ela enfia o dedo na tomada, ela leva choque, a mãe tem que estar vigiando o tempo todo, porque ela pode cair de algum lugar, várias situações, né? Porque a criança ela não tem medo, ela ainda não aprendeu a desenvolver isso, né? Então hoje, às vezes, a gente vê adultos com medo, um exemplo, que é muito comum, medo de barata. Por exemplo, uma criança pega barata na mão e ele brinca com a barata como se fosse um brinquedo, né? Mas ele não tem nojo, ele não tem medo, ele não tem nada, ele não sente nada pela barata. Só que se ele pega essa barata e traz a barata e fala, mãe, olha a barata, a mãe vai fazer o quê? Vai sair gritando. Vai mandar a criança soltar, joga longe essa barata, e vai gritar, e vai gritar. O que ela transmite para essa criança? Que aquela barata tem alguma coisa nela que é ruim, que a criança, lembrem, criança ela não entende, ela tem percepções, né? E a percepção da criança é que tá bom ou que tá ruim. A criança ela não sabe entre certo e errado, cheiroso, não cheiroso, bom. Ela sabe bom, ruim. São percepções. Ela não quer. Na criança, as informações, os medos, os traumas, somos nós, os adultos, né? Então, o medo
nada mais é do que ele já é um sentimento que nós temos, que é primitivo, mas que ele pode ser desenvolvido no decorrer do tempo das nossas vidas, né? Então, nós vamos aprender a usá-lo para o bem ou não. Então, se eu tenho medo, teve uma pessoa que falou que tinha medo do novo. O medo do novo é o quê? É normal. Tudo que eu não conheço, eu tenho medo, normal, né? Só que o medo ele não pode ser tão grande ao ponto de me bloquear, não deixar eu fazer nada, né? Então, eu tenho medo, eu recebi uma proposta de trabalho, de crescer dentro de uma empresa, alguma coisa desse tipo, mas eu não vou porque eu tenho medo, né? Eu não sei como é que eu posso me comportar, então eu faço o quê? Eu não aceito essa proposta, então eu perdi uma oportunidade por medo, né? Eu tenho medo de dirigir, então não vou dirigir nunca, eu vou sempre depender que alguém dirija por mim, porque eu tenho medo. Então tem N medos, vários medos, né? Medo, e a maioria dos medos são medos de coisas que nem vão se concretizar, que estão dentro da minha mente, né? São aquela... Gente, vai falando para mim se tá ok a internet aí, que para mim tá dando umas pausas aqui, eu coloquei até no dados móveis aqui para ver se fica melhor. Fala para mim se tá tudo ok. Tem gente falando, ó, eu tenho pavor de aranha caranguejeira porque quando eu era pequena, uma subiu nas minhas costas e minha mãe disse que era castigo, viu? Então foi o que isso? Foi uma informação que a mãe inseriu. Se a mãe não tivesse falado nada, para ela ia ser só um bichinho e pronto, acabou. Então, nós fazemos isso, nós inserimos essas informações nas crianças, né? Então, eu vou falar um pouquinho... Ei, Andréia, eu vou falar um pouquinho sobre o medo nos traços de caráter. Inclusive, vai ter um workshop daqui a pouco, vai começar às 8 horas, de um grupo chamado Corpo Explica. Quem quiser assistir, pode ir no YouTube colocar lá o workshop O Corpo Explica, que vai falar bastante coisa legal lá, que vocês vão ficar assim, pasmados, tá? Eu vou falar só uma pontinha desse grande iceberg. Os medos, nós temos 5 traços de caráter, quem eu já atendi algumas pessoas. Então, os traços de caráter, todos nós temos 5, que são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Esses nomes não têm nada a ver com doenças, tá? Eles têm a ver com traços físicos e comportamentos que nós carregamos. Então, esses traços, na análise do corpo, o que eu faço? Eu analiso o corpo físico, a estrutura física da pessoa, e eu dou pontos para me encontrar qual desses 5 traços ela tem em percentual maior. E quando eu encontro, eu sei como ela funciona diante de algumas situações, eu consigo dizer para ela como ela se comporta, como ela reage e por que disso, né? Então, cada traço específico, ele carrega com ele uma dor. Então, a dor de cada um desses traços, ele tem os medos. Todos nós temos medo, né? Alguns mais, outros menos. Dependendo da intensidade, eu posso desenvolver uma doença. Então, os traços, por exemplo, cada traço, ele carrega consigo características que é só dele, né? E uma dor que é só dele também. Então, vamos falar um pouquinho do medo em cada traço desse. Então, o que seria o medo para cada traço? Cada traço, ele vai carregar, a dor dele vai ser o medo, né? Então, o esquizoide, por exemplo, é o primeiro traço. O esquizoide, a dor dele é da rejeição. Então, todo o medo dele vai estar linkado, vai estar relacionado à dor dele.
Então, por exemplo, vamos dizer que ele trabalha, ele casa com uma pessoa que não escuta as ideias dele, que é contra os recursos dele. O recurso dele é ser criativo, ele é muito criativo, ele é inteligente, ele gosta de imaginar coisas. Então, vamos dizer que ele casa com uma pessoa que não aceita esse jeito de ser. É Joyce. Não aceita o jeito dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cair na dor, e a dor dele é ser rejeitado. Então, não é que a pessoa, às vezes, não é que a pessoa rejeita a pessoa, ela rejeita a ideia, mas o esquizoide, ele se sente ele rejeitado. Ele sente que rejeitou ele, a pessoa dele, não apenas a ideia dele. Então, ele começa a desenvolver um medo. Medo de quê? Eu tenho medo de expor minhas ideias e elas não serem aceitas. Eu tenho medo de falar minha ideia e as pessoas rirem de mim. Eu tenho medo de expor as minhas ideias, de falar o que eu penso, o pouco que eu sinto, e as pessoas não dão ouvido. Então ele carrega com ele esse medo, tá? O medo dele é das ideias dele serem rejeitadas, porque ele não percebe que foi só a ideia, ele percebe que ele foi rejeitado. Então, isso é muito dolorido para qualquer pessoa, né? Então, aí a Andréia está falando aqui, ela tem esse medo. Então, esse é um medo muito dolorido, porque as pessoas, o que elas fazem? Elas acabam se isolando, né? Elas se isolam fisicamente, elas se isolam na questão de não nada, elas se isolam na questão de social mesmo. Então, elas se isolam de todas as formas, elas se isolam, tá? O segundo traço. Ele é um traço que o medo dele está linkado à dor de ser abandonado. Então, tudo pro oral que ele for deixado sozinho, ele não suporta ficar sozinho. Então, se ele for deixado sozinho, se ele perceber que as pessoas fisicamente saíram de um local e ele ficou sozinho, se ele trabalhar em algum lugar que não tem muita gente, ou se ele, qualquer coisa que remete ele a estar só, para ele, a dor dele, o medo dele é o quê? É ser abandonado, ser deixado. Então, muitas vezes, esse traço ele se submete a situações para que ele não fique sozinho, ele suporta situações dolorosas e difíceis para que ele não fique sozinho. Então, muitas vezes, eu fico com uma pessoa que não me respeita, que não me valoriza, uma pessoa que não me apoia, uma pessoa que não tá comigo, tá, mas não tá. Por quê? Porque eu me sinto, o pensamento do oral é assim, ó, melhor com ele, com essa pessoa que não dá nada de bom, do que sem ele, porque sem ele eu me sinto abandonada. Com ele eu me sinto mal, eu não me sinto respeitada, eu não me sinto valorizada, eu não me sinto bem, mas ele tá aqui e eu preciso ter uma pessoa aqui. Então, se essa pessoa não tá, é melhor ficar com ela do jeito que ela faz comigo, do jeito que ela me trata, do que eu ficar sem ela. O oral ficar sem a pessoa, até que maltrate ela, do que ficar sem. Então, o medo dela é o quê? Ficar sem ninguém, tá? Terceiro traço é o traço psicopata. Como que o psicopata funciona? Só lembrando, o psicopata não tem nada a ver com a doença da psicopatia, tá, gente? É só o nome do traço. Então, o psicopata, como é que ele é? O psicopata, o medo dele é ser manipulado, ser usado por alguém. Então, por isso que ele funciona. Tudo que você vai oferecer, às vezes você quer dar uma ajuda, alguma coisa para ele, sabe o que ele faz? Ele rejeita. Ou ele rejeita, ou ele começa a pensar, mas por que ela quer me fazer esse favor? Né? Muitas pessoas que estão aqui na live, eu fiz um convite de cortesia, né? Vários de vocês.
E aí, nesse convite, quem é psicopata é muito difícil aceitar. Então, eu tenho que praticamente convencer ele, porque senão ele não aceita. O medo dele de eu fazer algo para ele e depois cobrar, né? Eu faço algo e ele pensa logo assim, mas por que ela quer me dar algo de graça? Por que alguém daria algo de graça? Então ele prefere ele fazer o favor e a pessoa dever o favor para ele, do que ele aceitar o favor e na mente dele quem deve é ele, tá? Então o medo dele é ser usado, ser manipulado. Então se alguém coloca uma oferta para ele, um negócio, alguma coisa, tem que ser muito claro, para que ele não, porque isso para ele é o medo, ele se sente ameaçado com essa ideia de perder o controle da situação, de dever favor, ele leva ele ao medo, tá? Alguém tá falando aqui, Nalva, minha irmã tinha um marido péssimo e o conselho de minha mãe era ruim com ele, pior sem ele. Não dá nem para entender, né, Nalva? Quem era a mais oral aí, a sua mãe ou a sua irmã? A Doris falou que ela veio também, né? Então, os traços de caráter, eles carregam consigo suas características, mas são formados até 5, 6 anos de idade. A partir daí, eles vão ser aperfeiçoados com as nossas vivências. E as nossas vivências, elas vão trazer para nós crenças. E muitas delas limitantes, né, Doris? Crenças que nos limitam, né? Então, a gente precisa só aprender a lidar com isso, né? O próximo traço, eu falei do psicopata, o próximo é o masoquista. Então, o masoquista, como que o masoquista é? O masoquista é o medo dele, né? Não vou explanar amplamente, não. Vou focar no medo. O medo do masoquista é o quê? Ele é um cara que ele não gosta de se expor, tá? Ele não gosta de aparecer demais. Ele prefere que apareça o que ele faz e não ele mesmo. E o medo dele é de ser humilhado. Então, o que ele faz? O masoquista, ele se submete a situações que, tipo, eu faço tudo para todo mundo e eu faço bem feito, perfeito, porque se alguém me chamar a atenção ou falar um pouquinho que não era daquele jeito, ele é tipo assim, acabou meu dia. Então, para ele ser chamado a atenção ou levar um não, para ele é muito complicado. Então, ele vai fazer tudo muito certo. Ele se cobra demais, ele é bem perfeccionista, para que ele não caia no medo de ser humilhado. Então, a humilhação para o masoquista é um medo que ele carrega muito grande. Então, ele faz tudo muito detalhadinho, tudo no tempo dele, tudo devagar, observando, vigiando, né? Confirmando se é daquele jeito mesmo, porque o maior medo que ele tem é ser humilhado. Então, muitas vezes, masoquistas, eles, até para a questão de ação e reação, eles reagem, por exemplo, não sei se vocês conhecem aquelas pessoas que são poço do mau humor, que você dá bom dia e fala, bom dia por quê? Né? Então existem essas pessoas e muitas vezes eles fazem isso como defesa. Então, para ninguém me humilhar, eu humilho primeiro. Então, eu tenho muito medo de ser humilhado. Então, para que isso nunca aconteça, eu vou sair por aí humilhando todo mundo. Que aí eu não corro o risco de alguém me humilhar, né? Nem sempre, Ana, nem sempre. Calma, tá? Eu tô falando só uma pontinha, só tô dando um resumo, tá, gente? Não tirem conclusões sobre vocês. Nós temos todos os 5 traços, tá bom? A Nalva falou, meu pai sempre foi um péssimo marido,
machista ao extremo. Eu sempre tive medo de encontrar alguém igual a ele. Uma das minhas irmãs casou com alguém similar ao nosso pai e a outra nunca quis ninguém. Então, Nalva, olha bem, essa questão aí é muito mais profundo do que você pensa, tá? Então, essa questão aí de procurar, as meninas procuram o pai, eles vão se casar. E os meninos, as características maternas nas mulheres, tá? Então, o que acontece? Eles só têm que aprender quais são essas características. Porque às vezes fica tão gritante, tão marcado as características ruins, que é isso que elas vão procurar, mesmo que inconscientemente, mas elas vão atrás em busca dessas características. Então tem que ser trabalhado isso, né? A Ana falando que ela não humilha ninguém. Então, gente, ó, tem muitas pessoas com esse, não com o traço masoquista, mas com ele bem gritante, assim, né? Bem no domínio daquela pessoa, né? Lembrando que nós nos dominamos, né? Nós só temos que aprender. Quem não sabe, tem que aprender. Ah, Gisele, mas é muito difícil isso, fazer isso sozinho. Procura ajuda. Procura ajuda de um profissional que ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar e você vai ficar tudo bem, tá bom? Último traço rígido, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas ou alguém entrar comigo, hein? Por favor, hein, gente? O rígido, o que ele é? O rígido, ele é um traço que ele tem uma certa insegurança, o medo dele, o maior medo dele é ele ser trocado, traído ou substituído. Então, quando ele cai nesse medo, ele faz coisas, né? Ele faz. Ele, vamos dizer, num relacionamento. Ele está se relacionando com alguém e de repente ele cisma na cabeça dele, não que a pessoa esteja fazendo, mas na cabeça dele, ele cismou que aquela pessoa está traindo ele. E ele fica com aquele negócio na cabeça, a pessoa que está com ele nem sabe do que está passando na cabeça dele, mas na cabeça dele ele está sendo traído. E aí, quando o medo dele fica tão intenso a respeito disso, e o medo dele é justamente ser traído, o que ele faz? Ele trai primeiro, porque ele é muito competitivo, e aí ele acha assim, se eu traio primeiro, quem ganhou o jogo foi eu. Ou né? Tô achando que o outro vai terminar comigo. Ele faz o quê? Ele vai lá e termina primeiro. Então, o medo, gente, ele pode ser usado para nosso benefício ou para nosso malefício. Benefício é quando eu uso ele na questão de instinto, que ele está em nós. O medo, ele está em nós, ele é inserido em nós, né? Ele é um sentimento, uma emoção primitiva, ele já habita em nós. Só que nós usamos ele contra nós e não a nosso favor. Então, eu vou usar o medo. Tem pessoas que usam o medo com tanta intensidade que ele desenvolve ansiedade, ele desenvolve síndrome do pânico, né? Sendo que o medo, ele não é só para me bloquear, não, né? Ele é para me trazer a minha consciência mais responsabilidade, eu sou uma pessoa mais centrada, mais observadora, mais cuidadosa. Então, ele serve para outras coisas, nós é que focamos só na parte ruim. Então, o medo não é só ruim, ele tem um lado bom, né? Eu só tenho que saber medir, dosar e usar a meu favor. Então, quando eu deixo o medo se apossar de mim, ao ponto de eu não sair do lugar, eu faço algo,
como se fosse um desafio, entenda o medo como um desafio. Tudo que você vai fazer de novo, tudo que você quer aprender, tudo que você nunca fez, você vai ter um certo receio de fazer, mas não um bloqueio, né? O bloqueio já não é normal, tá bom? Então vamos aí, gente, vamos fazer pergunta. E se alguém quiser entrar comigo, fala aí que eu vou chamar. Quem tiver pergunta aí para fazer. Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui que eu não respondi. Deixa eu ver aqui. Cadê a Joyce? A Joyce, que é a minha maior perguntadeira, não perguntou nada hoje. Joyce, Karen, cadê? Não perguntou nada hoje, nadinha. Quem tiver pergunta, manda. Então, gente, olha, a questão do medo, o medo ele tem que ser trabalhado. Tem as questões fisiológicas, né? O que ele provoca no nosso corpo? O medo, aí a Doris falando, ó, muita gente tem medo de julgamento. É verdade, medo de ser julgado, medo de ser aceito. Será que eu vou ser aceito? Será que alguém vai gostar? Né? O nome do workshop, Ana, você pode procurar assim, workshop O Corpo Explica. Lá no YouTube vai ser, tá bom? Eli, tudo bem com você? Como ressignificar esses medos? Você vai ressignificar cada situação que provocou cada medo, porque o medo são muitos. Você não pode fazer uma ressignificação e resolver todos. Não tem como, tá? A Joyce. Isso aí, Joyce. O medo, gente, por exemplo, aquela questão do cachorro que eu falei no início, né? Eu tô num lugar escuro e aparece um cachorro. Então, o que vai acontecer? O cachorro, eu vou visualizar o cachorro e o meu cérebro, ele vai disparar informações, né? Então, as informações vão começar a ser produzidas em mim várias substâncias que vão provocar em mim, no meu corpo, várias reações, né? Então, tem várias, né? Tem adrenalina, dopamina, tem várias. Então, o que eu vou sentir? Eu vou sentir coração acelerado, eu vou sentir suor, a gente chama sudorese, né? Quando a gente fica todo suado, né? Eu vou sentir frio, vai suar frio. Vou sentir, os meus músculos vão se enrijecer, porque eu estou sendo preparada para correr, tá? Então, em situações de perigo, meu corpo ele vai todo ser modificado. É como se eu fosse uma máquina realmente, e ele vai se preparar para uma ação. Eu vi o cachorro, o comando, a informação passou através do meu olhar, da minha vista, foi para o meu cérebro deu um comando para o meu corpo, ele preparou várias substâncias que preparou músculo, glândulas, tudo que eu precisava para me ter uma ação. Que ação foi essa? Correr, tá? Então, várias coisas vão acontecer dentro do meu organismo quando eu deixo o medo tomar conta de mim. Uma pessoa que tem uma crise que tem uma fobia a respeito de algo, você imagina que ela é enfermeira, né? Então, o que acontece? Ela é usada quando o paciente está parado, né? Quando ele tem uma parada cardíaca. Então, a gente usa adrenalina para o coração voltar a funcionar. Essa mesma substância, ela é jogada na sua corrente sanguínea toda vez que você tem um medo muito grande, né? Ao ponto de você sentir o coração acelerado, sudorese. Então, ela é jogada na sua corrente sanguínea. E ela vai fazer o quê? Ela vai fazer seu coração acelerar, ela vai fazer tudo isso que eu falei. Você imagina você tendo várias descargas dessa na sua corrente sanguínea durante um dia.
Um dia. Na hora da parada, que nós estamos atendendo uma parada, o paciente para, tem a dose para fazer. A gente não pode fazer, não. Tem quantidade. Agora você imagine você com um medo desesperador, sem controlar, não sabe controlar o medo, e você fazendo essas disparadas no seu coração o tempo todo. Com o passar do tempo, você imagine o estrago que você vai fazer no seu próprio organismo, né? Então, essas questões, elas têm que ser tratadas, né? A pessoa fala, mas é só um medinho, né? É só boba. Só que esse medinho, se eu não tratar ele, ele vai crescer, ele vai virar um medão e ele vai dar vários filhotinhos de medo, né? E aí, como é que nós vamos fazer? E geralmente as pessoas só procuram ajuda quando elas estão assim, em casos extremos, né? Elas não conseguem assimilar, elas vão colocando panos quentes, né? Ah, não, vou tentar esse aqui, depois a Joyce falou, meu coração dispara, fico toda dura. Então, ó, medo de escuro é lá da infância. Alguém colocou uma situação que você passou que desencadeou isso aí, entendeu? Porque criança, ela não sabe de nada, ela não tem medo de nada, não tem. A minha amiga Fátima chegou. Pronto, agora junta ela com a Joyce, pronto, dá a dupla perfeita. O André falou que tem medo de altura, mão suada, palma da mão e dos pés. É isso aí, adrenalina na veia, pura. Eu ainda tenho receio de falar em público, a Nalva. Muito embora quando começo não consigo parar, mas fico vermelha igual pimentão. Coração vai a mil, adrenalina. Estou sabendo superar tudo isso. Antes eu sofria e chorava demais por isso. Então, gente, tudo tem jeito, tem formas da gente lidar, né? Às vezes a gente que fica se enganando, achando que não precisa não, né? Ouviu seu nome, Fátima? Eu falei seu nome. Então, se você tem um problema, não ignore, seja sincero com você mesmo, né? Às vezes a gente tem um problema e a gente fica protelando. Ah, não, isso aqui, não, agora não, né? Pode esperar mais um pouquinho. Não, dá pra levar, dá pra ir levando, né? Tem pessoas que em caso de ansiedade extrema, síndrome, elas acontecem de desmaiar. E aí elas falam assim, não, é porque eu não tomei o café, né? Deve ser que minha glicose estava baixa, né? Tá logo de manhã, ou porque tá muito calor, ou porque isso, porque aquilo outro. Mas lá no fundinho, a pessoa sabe que não era. Ela sabe. As pessoas têm mania de priorizar só o físico, né? A parte física. Mas e o psicológico? Quem manda é ele, né? Então, nós tínhamos que fazer um paliativo, aliás, um preventivo, né? Igual a gente faz vacina para não ter doença, só que não existe a vacina física, né? Mas existe o tratamento para precaver ou para tratar o que você já tem, né? O ruim é você tratar o que já tem, porque muitas vezes os pacientes chegam para a gente, as pessoas chegam e elas já chegam muito debilitadas, né? Já muito sofridas, de muitos anos, passando por aquele sofrimento psicológico, né? Então, costuma às vezes chegar e precisar de um auxílio de mais de um profissional, né? Uso de medicação que ela ignorou por longa data. Então, essa questão do medo é uma coisa muito séria, né? Que as pessoas acham, é uma frescura, isso é uma frescura, né? Frescura, só parar com isso, uma baratinha tão pequenininha, um ratinho, uma aranhinha tão pequenininha, né? Então, as pessoas precisam procurar ajuda. Aí a Dora está falando que tratou ansiedade fazendo, né? Então, não tem motivo para não se tratar, né? Então, bora lá, gente. Cadê as perguntas?
Tia Rô entrou. Rafaela entrou. Tô aguardando as perguntas de vocês. Vamos lá. Tem alguém aí querendo entrar comigo para fazer pergunta? Bora, gente. Senão eu vou chamar. Cadê? Joyce quer entrar? Fátima. Quem vai entrar? Quem tem coragem? Então, pessoal, o medo, ele nada mais é do que algo que está aqui na minha mente. Eu posso materializar esse algo ou não. Eu posso controlar esse algo ou não, ou deixar ele crescer. Eu posso enfrentar esse algo ou eu posso me esconder. Só que lembrando que quanto mais eu me escondo, mais ele vai crescer, né? Então, Joyce aí que falou que tem medo de escuro, é só você dar uma andadinha, enfrenta o medo, né? Enfrenta o medo. Fátima, o assunto é medo, falar sobre medo, tá? Então, o medo nada mais é do que ele precisa ser enfrentado, né? Teve alguém que falou para mim que o medo bloqueia ele. Então, o que que acontece? Se o medo bloqueia, eu tenho que, tudo que me bloqueia é a respeito de algo que eu vou crescer. Eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou aprender, eu vou amadurecer com aquilo ali. Só que eu tenho medo. Enquanto eu fico com medo, eu fico parada. E eu não faço nada, né? Eu não tomo atitude, eu não escolho nada, eu não tomo uma decisão, né? Porque tudo na nossa vida é o quê? Escolha, decisão e ação. Então, se eu tenho medo de escolher, ou se eu escolho, eu tenho medo de decidir, se eu decido, eu tenho medo de fazer. E aí é uma sequência, né? Se eu não tenho essa sequência, se essa sequência se rompe, eu não consigo sair do lugar, né? A Rafa falando, eu não tenho medo de ficar sem trabalhar. Muito trabalho. Não entendi, Rafa. Não entendi. Ficou cortado. Escreve aí de novo, Rafa. Então, todos os medos dos traços estão relacionados com a dor de cada um deles, tá? Então, escolher, a Doris aprendeu. O decidir e o fazer. E foi muito legal que no dia seguinte, alguém que não estava na nossa conversa, no dia que estava só nós duas, né, a pessoa postou algo exatamente sobre aquilo. Foi muito legal. Foi uma experiência nossa, né, Doris? Muito legal, gente. Então, nós temos poder de escolha, nós temos liberdade para isso, para escolher, para decidir, para fazer, né? Só que nós às vezes usamos só um processo. Ou eu só escolho, ou eu só decido, mas não escolho, ou eu só faço, mas não decido. Eu faço mecanicamente, porque eu não escolhi fazer, eu estou fazendo porque alguém mandou fazer. Então, nossa vida, ela é baseada, muitas vezes, eu posso dizer que 98% das pessoas que eu atendo, todas, sem exceção, o medo de não ser aprovado pelo outro. Então, nós temos essa necessidade de que o outro me aceite. Eu preciso saber se eu tô bem, se o outro tá me olhando, se ele tá vendo que eu tô bem. Eu preciso saber se ele me aceita do jeito que eu sou. Então, às vezes, eu fico muito fazendo favores que eu nem quero fazer, porque eu quero que o outro me veja com outros olhos, né? Eu quero ser aceita pelo outro. Então, deixa eu te contar uma novidade. Enquanto você estiver fazendo isso, só tem uma pessoa que vai ficar bem, o outro. Você não vai estar bem, né? Então, você tem que fazer uma escolha. Quem que você quer que esteja bem? Que medo é esse que você vai enfrentar? O medo do outro não te aceitar?
né? Ó, a Doris falando, ó, o medo tem a ver com a ancestralidade. Tem também, tem também. Então, enquanto eu tenho medo, eu tô me bloqueando de crescer, de amadurecer, de melhorar, de ser aperfeiçoado, porque eu tô parado sendo quem o outro quer que eu seja, né? E eu não vim aqui para isso, para agradar o outro. Eu vim para desempenhar um papel aqui, né? Para ter um propósito, para cumprir um propósito. E a maioria de nós não cumpre. Porque a gente está tão preocupado e envolvido com o que o outro quer, com o que o outro está pensando, que a gente acaba não fazendo aquilo que é nosso fazer, né? Aquilo que é de minha responsabilidade fazer. Deixa eu ler aqui o que a Ana falou. O ser humano precisa ser aceito, importante e pertencente. É isso aí. Só que a questão de se sentir aceito, ele começa a deletar a identidade que é dele para ele ser quem o outro quer que ele seja. Isso não é ser aceito, tá? Isso é eu ser outra pessoa, não é eu que estou sendo aceito. Eu estou inventando alguém para que o outro me aceite. Então não é eu que estou sendo aceito. Então ninguém se sente bem fazendo isso, não sendo quem tem que ser. Vai chegar um determinado momento da vida que a pessoa vai ver que ele não está sendo ele. E isso não vai satisfazer ele mais. Tá? Então tem diferenças nisso aí. Eu tenho medo de ser traída, não sei porquê. Eu entendo que todos somos sujeitos, mas mesmo sabendo, eu tenho medo. Mas nunca traí e espero nunca trair. Então, é um medo que provavelmente é do seu traço de caráter e que só precisa ser trabalhado, tá, Ana? Você não precisa ter medo de ter é o que você falou, todos estamos sujeitos, estamos. Então, o que eu tenho que saber? Que tem um equilíbrio, né? O medo, ele tem um equilíbrio da parte boa com a ruim, depende da intensidade que eu uso ele, tá bom? Deixa eu ver. É uma necessidade doida. Ei, Lucas, apareceu, Lucas? Quem é vivo sempre aparece, né? Então, gente, olha bem. O medo, ele não foi colocado em mim para me bloquear. Ele foi colocado em mim para que eu vença desafios, né? Para que eu veja situações e eu não... Eu tenha cuidado a respeito daquilo. E não que eu me bloqueie a respeito daquilo. É diferente, tá? Obrigado, Lucas. A Fátima, lendo esses dias, entendi que nossos medos são resultados das experiências vividas em algum momento. É o que eu tinha... Eu dei até um exemplo, né, da questão da barata, de quando a criança é pequena, ela não sabe o que é uma barata, né? Ela vai lá, pega a barata, brinca com a barata, depois ela vem e traz para a mãe ver. Quando a mãe vê, a mãe começa a gritar e faz um show, né? E a criança continua sem entender, mas a criança ela tem a percepção do bom e do ruim. E vendo a mãe, que é a referência, então desesperada, que percepção que ela vai ter? Que é ruim, que a barata é péssima, né? Então... daí começa a desenvolver o medo do inseto, né? Então, nós inserimos esses medos nos nossos filhos, nas crianças em geral, né? O medo está relacionado a conflito de identidade. Isso aí, Andréia. Isso aí. Então, se eu não tenho conflito com a minha identidade, eu não preciso ter medo, né? Aquela questão de eu querer agradar o outro, se ele realmente me ama, se ele realmente gosta de mim, ele tem que aceitar quem eu sou e não ele querer mudar. Porque se ele quer me mudar, ele gosta de mim, alguém que está amando
para ele gostar. Então, isso não é gostar de mim, né? Então, se ele gosta de mim, ele tem que me aceitar como eu sou. Entendem a diferença disso? Adores, como diz a minha psicóloga, se tiver medo, vai com medo mesmo e põe uma fralda geriátrica. Isso aí, Doris. Ó, o Lucas falou que tudo que a gente foca expande. É verdade. Se eu foco no medo, ele vai expandir. E aí ele vai virar o quê? Uma ansiedade, ele vai virar uma síndrome do pânico, ele vai virar N outras doenças muito piores do que um simples medo, né? A Ana falando, precisa buscar equilíbrio. Isso, Fátima. Isso é o que o nosso digníssimo Augusto Cury fala, né? As janelas killer. As janelas killer nada mais é do que quando eu deixo esse medo aí, ele expandir, como o Lucas falou, né? O medo expande e as janelas killer, que são as janelas de pensamentos negativos, aqueles pensamentos que estão ativadas. E aí eu faço, muitas vezes, o que eu faço? Eu jogo uma âncora lá e fico ancorada ali, só processando e repetindo as mesmas informações negativas. E cada vez que eu repito, elas vão se ficando cada vez mais fortes, né? Até um ditado que fala que toda mentira repetida, ela vira uma verdade. Hoje já tem estudos que dizem que as pessoas que mentem muito é uma doença, e para as pessoas sabem que é uma mentira. Mas para aquela pessoa que está contando a mentira, ele já é uma verdade máxima. Então, essa questão de repetição de crenças, repetição de pensamentos negativos, né? Tudo isso é o que o Lucas falou, faz a expansão. Aí depois vem o que a Fátima falou, janelas são abertas e são ancoradas, esses medos, esses pensamentos negativos são fortalecidos a cada dia. Cada dia eu vou lá, alimento um pouquinho. Cada dia eu vou lá, dou um alimento, dou mais um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Joelma Digníssima, minha mestra, entrou. A Rafa falou que é de poucas amizades porque não faz o tipo de que todos gostam. Então, olha bem, gente, a fala da Rafa, ó. Eli, sou de poucas amizades porque não faço o tipo que todos gostam. Então, você não tem que fazer o tipo de ninguém. As pessoas têm que te aceitar por quem você é. Você não tem que se modelar para alguém te aceitar. Você é o que você é. Você foi feita do jeito que você é. Você não tem que mudar, tá? Nós temos que nos aperfeiçoar. E para que eu me aperfeiçoe, eu também preciso querer. Eu preciso enxergar em mim a necessidade da mudança. E não apenas mudar porque o outro diz que eu preciso mudar. Que aí também não vai me causar benefício nenhum, tá? Ó, a Ana falou, Rafa, que ela tá junto com você aí, ó, nas poucas amizades. Tenho receio de fazer amizade, sou estranha mesmo. Não é estranho, gente. Cada um tem a sua característica, tá? Vocês vendo o workshop lá hoje, vocês vão ver coisas assim, que vocês vão falar, ah, é por isso. Então, vocês vão ficar, vai ter outro esclarecimento, tá bom? Já tive medo do futuro de tal ponto que entrei em crise. Tive que tomar ansiolítico para conseguir organizar os pensamentos e voltar ao meu normal, Fátima. É aquilo que eu falei, né? As coisas vão se agravando, e vai chegar num determinado ponto que só o psicológico não vai conseguir reorganizar, vai ter que usar uma medicação para auxiliar também, né? A desconfiança, a Rafaela falando. Joelma. Minha mestra ama me ouvir, gente, que top. A Fátima é do povão.
Não perde não, Ana, você vai amar. Ei, doutora Prices, tudo bem? Chegou? Cadê a Poli? Quer entrar comigo, Poli? Vou te chamar aí. Ver se você vai entrar mesmo. Deixa eu ver. Falta 40 minutinhos, gente. Ó, Olá! Ah, que dó. Vou chamá-la de novo. Cadê? Deixa eu chamá-la aqui de novo, gente. Amém. Oi, gente, o pessoal que tá entrando aí, a gente já tá falando tem um tempinho. Eu tô tentando chamar alguém aqui que pediu para entrar para falar um pouquinho, tá bom? Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa. A Eli falou que tem medo de ser usada, tem dificuldade de confiar nas pessoas. Isso tem a ver tanto com traço quanto com traço corporal, né, de caráter, quanto com as crenças também, né? Às vezes a gente é tão usado pelos outros que a gente acaba criando a crença, né? Então, são crenças que a gente cria para até para se defender, né? Graziele, muita gente nova aqui que eu não conheço. Legal. O tema são medos, medos dos traços de caráter. O maior medo da Nalva é de perder o filho. Esse medo causa angústia, por isso não penso nesse medo. É, é um medo que todos nós estamos sujeitos, né? Ninguém quer perder ninguém que ama, né? Mas é algo que tem que ser trabalhado. Ali, ó, a Pris falou: tenho medo de adoecer e deixar meus filhos. Então, estou vendo que a geral aqui tá com medinho de deixar os filhos, né? Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Se vocês adoecerem, vocês sabiam que eles não morrem? Não morrem, eles ficam tranquilão. Ó, medo de pessoas dissimuladas e mentirosas. Então, gente, é muito medo de muita coisa. Como é que vocês vivem? Vocês têm que ser mais donos de si. Usar o medo mais pelo lado bom, pela parte primitiva dele. E não usar contra vocês, tá? Então, Poli, fala aí se você quer entrar ainda. Manda para mim aqui um oi se você vai entrar, tá bom? Que eu não entendi. Então, gente, olha bem, o medo ele pode ser usado a meu favor ou contra mim. A meu favor é quando eu tenho o controle dele. Quando eu deixo ele me controlar, eu estou usando ele contra mim. Então, eu preciso saber como usar o medo, tá? Então, por exemplo, a gente estava falando aqui de pensamentos negativos. Se eu começo a pensar, ai, meu Deus, meu filho vai morrer, meu filho pode adoecer, ou eu posso adoecer e meu filho ficar. E são pensamentos que vão fazer o quê? Vão fazer aquilo que a Fátima falou, abrir as janelas killer, vai ancorar o seu pensamento lá dentro dela e vai começar o processo de repetição, né? Então vai repetir, vai repetir, vai repetir, repetir, repetir. Esse medo vai chegar um tempo que ele vai virar uma verdade. E aí ninguém mais tira isso da sua cabeça, vira uma verdade máxima, absoluta, né? Olha a Eli falando, o medo de perder o controle da situação e precisar dos outros, por quê? Porque é desconfiada, porque não confia nas pessoas, né? Então, se eu não confio nas pessoas, eu tenho medo de perder o controle, né? A doutora Pris falando, ó, a parte boa do medo é deixar você mais produtivo e alerta. Então, você está atento, você fica mais responsável, né? O tempo todo ele pode te ajudar ou ele pode te prejudicar. Medo de ladrão. Ai, doutora Pris, só rindo.
Ó, a Fátima falou, morria de medo de altura, até subir na laje me paralisava. Inventei de me desafiar e fazer rapel. Acabou o medo. É isso aí. Agora eu sou cuidadosa e não medrosa. Doutor Antônio, você viu que honra? Doutor Antônio. Seja bem-vindo, doutor Antônio. Então, Fátima, é isso aí. Quando nós enfrentamos o medo, a gente consegue ver que ele não era real, que na verdade ele era só uma ilusão. Nós é que estávamos alimentando ele tanto que ele acabou sendo real para a gente, né? Então, o medo, ele tem isso. Então, olha bem, gente, eu vou falar bem rapidinho, porque eu já tinha falado no início, né? Só para quem entrou agora, sobre os medos relacionados aos traços. Então, nós temos 5 traços de caráter, que são o esquizoide oral, psicopata, rígido e masoquista. Esses traços de caráter, eles são traços físicos e comportamentais que nós trazemos, todos nós temos os 5. Na análise do corpo, nós descobrimos qual deles eu tenho mais. E quando eu descubro qual eu tenho mais, eu consigo identificar as características que eu uso mais e também qual a dor que em mim dói mais, tá? Então, os medos que nós temos estão relacionados às dores de cada traço. Não que eu vou sentir apenas uma dor, eu sinto todas. Mas aquele que o percentual meu der mais alto, é a dor que eu vou sentir mais e é o medo, ele vai tocar nesse medo mais vezes, tá? Então, a Dora está dando aí uma dica de livro, ó, que fala sobre medo, ó, Mais Esperto que o Diabo. De quem é o livro mesmo, Doris? É Napoleão Hill ou é... Esqueci o autor, quem é. Coloca aí pra gente. Então, os traços de caráter, cada um deles carrega a dor e também essa dor está relacionada ao medo. Então, o esquizoide, o medo dele é a rejeição, né? Ele é super inteligente, criativo, mas ele tem medo das ideias que ele tem quando ele está sozinho com ele mesmo, ele tem medo dessas ideias serem rejeitadas. E o que ele entende não é que as ideias dele foi rejeitada, ele entende que ele, a pessoa dele foi rejeitada, de tanto que é o medo e a dor que provoca nele quando ele transmite uma ideia e não é aceito, tá? O oral é quando ele é abandonado, quando ele se sente só, sem pessoas ao lado dele. Aí é de Napoleão Hill, isso mesmo. Então, quando ele se sente assim, ele se sente tipo, eu tô num mundo que não tem ninguém. Então, ele se submete a situações que para ele às vezes dói muito, mas ele prefere ficar com uma pessoa às vezes que maltrata, que não respeita, que não valoriza, para ele não ficar sozinho. Então é aquele ditado, antes acompanhado do que abandonado, né? No caso dele, a fala seria essa. Então ele prefere ficar com uma pessoa que maltrate, que não deu o devido valor para que ele não fique sem ninguém. A dor dele é o abandono de ficar sem pessoas, tá? O psicopata, a dor dele é exatamente a dor que ele estava relatando agorinha, que seria a dor de ficar, de ser usado por alguém. Então, eu não quero que ninguém me ajude, porque essa pessoa que me ajuda, ela pode me usar. E eu não admito isso. Então, para mim não ser usado, eu não aceito a ajuda de ninguém nunca. Eu faço tudo para mim, tudo sozinho. Eu é que faço algo para as pessoas para que elas devam para mim um favor, e não eu dever para elas, né? E o masoquista, que é o medo dele, a dor que ele sente é da humilhação, né? Então, a humilhação para ele, um não é humilhante, ele ser chamado a atenção é o fim do mundo para ele. Então, tudo que ele está relacionado quando ele se relaciona à humilhação,
ele vai sentir muito medo disso. Então, ele acaba sendo uma pessoa perfeccionista, que faz tudo para todo mundo. Às vezes, ele nem quer fazer, mas ele faz, porque ele quer agradar, ele não quer ser reprovado por ninguém, então ele faz. Às vezes, ele fala que vai fazer, ele procrastina e não faz, mas ele continua dizendo que vai fazer, tá? E o último, que é o rígido. O rígido é aquele que morre de medo de ser traído. Então, ele tem medo de ser traído, ele tem medo de ser trocado, né? E aí, quando ele cai nesse medo muito grande, são aquelas pessoas extremamente ciumentas, né? Altamente competitivas e que cometem muitas falhas quando eles deixam o medo dominar eles, eles cometem, por exemplo, eles são competitivos e eles têm medo de ser traído. Então, se ele desconfia que o parceiro vai trair, ele trai primeiro. Se ele desconfia que o parceiro vai terminar com ele termina primeiro, porque para ele, na cabeça dele, ele está ganhando. Então, ele inverte ali as coisas, o parceiro muitas vezes nem sabe do que se passa na cabeça dele, né? Nem sabe que ele está desconfiado, nem sabe de nada. E mesmo assim, ele faz essas coisas, né? Então, pessoal, é isso. Eu falei só um pouquinho, tá? O workshop, vou falar de novo, vai acontecer o workshop agora no YouTube a partir de 8 horas, que chama o workshop O Corpo Explica. Deixa eu só confirmar aqui se vai ser só esse o nome, para eu passar direitinho para vocês. Espera aí, só um minutinho. Vai ser o Manual do Ser Humano. O Manual do Ser Humano, o Corpo Explica. Só você jogar no YouTube o Corpo Explica, que vai falar bastante sobre esses 5 traços que eu acabei de falar, tá? André perguntou qual o primeiro medo. Do primeiro traço é o esquizoide, tá? O esquizoide, o medo dele é da rejeição, de ser rejeitado. Foi uma percepção que ele teve, que ele foi rejeitado. Não que ele foi de fato, mas ele percebeu, ele se sentiu rejeitado, tá bom? E aí, pessoal, ó, gostei muito que vocês participaram das perguntas aí, dos esclarecimentos, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar, pode falar. Tá acabando o meu tempinho. E o meu, Andréia. Eu não fiz análise sua, se eu não me engano, Andréia. Não fiz sua análise. Corporal, não, a gente só fez uma sessão, tá? Mas o pessoal que quiser me chamar depois no privado, inbox aí, pode me chamar, a gente conversa, tá bom? Para marcar, quem quiser participar. Assistam o workshop primeiro, que eu sei que vocês vão ficar tudo impactado, tá? Porque é uma coisa muito que vai agregar muito conhecimento, muito valor para vocês, tá? O pessoal são pessoas, eles são brasileiros, tá? Esse curso ele começou aqui no Brasil em 2018, eu fiz ele o ano passado, tá? E é um curso assim que agrega muito conhecimento, muito valor, né? A Virgínia entrou aí, ó, da Virgínia eu fiz análise. Então, a Virgínia até gravou um vídeo, né, falando, eu postei no meu Instagram. A Virgínia, a James, que entrou um pouquinho antes aí, não sei se ela ainda tá. Então, delas eu lembro que eu fiz a análise e elas podem também falar para vocês como foi, né, se descobrir. Então, quem assistiu o workshop vai ficar impactado, tá? E não vai ser só hoje, é uma sequência, é uma continuidade. Vai ser, acho que 3 dias, se eu não me engano. Quem puder assistir, eu acho que vai agregar muito valor e vocês vão gostar bastante. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Muito obrigada por vocês terem participado. E quem quiser conversar, perguntar alguma coisa, é só me procurar, tá bom? Inbox. Um beijo. Tchauzinho.